Olá, querido público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. E nessa semana nós vamos trazer aqui para você uma entrevista super especial com o Dr. Maurílio Leonel, que vai falar sobre o planejamento sucessório. Teremos também os comentários do nosso Ney Daniel com as novidades e atualidades jurídicas. E além disso, teremos ainda a Gorete Stravini, que é a nossa correspondente internacional em Portugal, que trará assuntos relevantes lá da terrinha. Oi, Ney, me diga, o que você tem aí para nos contar e para passar de informação ao nosso público? Conta aí. STJ limita a penhora à metade do valor disponível em conta conjunta. O voto para acolher os embargos divergentes foi conduzida pela ministra Laurita Vaz. No caso, uma mulher interpôs recurso contra acórdão da primeira turma que negava a limitação da penhora em conta conjunta. A ação tratava da possibilidade de reconhecer-se a legitimidade de penhora da integralidade do saldo disponível em conta corrente, na hipótese de apenas dos concorrentistas ser o devedor. Na decisão recorrida, a relatora considerou que a natureza da conta corrente conjunta revela, em regra, a intenção de firmada por seus titulares a separação dos valores depositados, pois a movimentação dos valores é realizada conjuntamente. Abre aspas. Aos titulares de conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão em saldo em partes iguais, fecha aspas. Em juízo prelibatório, a ministra concluiu que ficou demonstrada a divergência. Desta maneira, admitiu o processo dos embargos, cassou o acórdão de embargos para determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado em conta corrente conjunta solidária. Oi, Gorete, me diga qual é a novidade que você traz para nós aí da terrinha? Alguma coisa que o nosso público aqui no Brasil vai precisar saber de relevante? Olá, doutora Débora, olá, Ney. Eu aqui, Gorete Stravini, diretamente de Portugal, e hoje eu quero convidar vocês aí para ficarem ligados aqui, porque eu vou compartilhar com vocês uma dica muito legal. Você sabe como obter o seu visto de estudante de forma legal para vir morar aqui em Portugal? Então vamos lá. Eu fui pesquisar, fui conversar um pouquinho no consulado, conversar com alguns assessores que tratam diretamente desse assunto, que é a questão do visto, dessa legalização dos documentos aqui em Portugal. E então, trouxe aí para vocês a resposta que muitos estudantes buscam, têm interesse, às vezes entrar no Google, uma informação não bate com a outra, então vamos lá. Vou compartilhar hoje com vocês aqui, diretamente do programa Direito e Justiça. O estudante, ele pode estar tirando diretamente do Brasil esse visto, através da universidade, onde ele estuda, que tem um núcleo, geralmente as universidades aí no Brasil têm um núcleo, onde ele pode estar fazendo esse pedido desse documento para que ele possa vir para cá de maneira legal. É só ele
procurar aí no Brasil a universidade, o núcleo da secretaria e ver em qual município, freguesia aqui de Lisboa, aqui em Portugal, aonde ele queira estar cursando aí, fazendo, enfim, a sua faculdade, o seu curso universitário. O estudante também de ensino fundamental, ensino médio, também pode, aí do Brasil, estar pedindo esse visto como estudante. Ele vai também até a secretaria, se informa, vê o colégio que ele quer estudar aqui e já dá entrada nessa documentação aí pelo Brasil, através dos Correios. Uma outra forma é vocês estarem entrando aí no site do CEF, né, que é o Departamento de Imigração para Estrangeiros. É só digitar ali cef.pt, vai aparecer ali as informações, vocês clicam em pesquisa, visto para estudantes, ali tem tudo, gente. É a forma mais correta e mais segura de você tirar o seu visto como estudante e vir cursar a sua universidade, o seu curso fundamental, o seu ensino médio, o seu curso técnico aqui na Europa. Então, que é a forma correta? Entra no site do cef.pt, vistos estudantes no pesquisa, ali vai aparecer toda a documentação necessária. E aí do Brasil, você pode já dar entrada em toda essa documentação legalmente. Olha, no próximo programa eu vou compartilhar com vocês qual é a melhor maneira e a forma mais correta de brasileiros se casarem e obterem todos os direitos aqui em Portugal. Beijo, até o próximo programa. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje nós vamos falar aqui com o Dr. Maurílio Leonel sobre o planejamento patrimonial e sucessório e, claro, também envolvendo aí questões que dizem respeito ao inventário, à doação, ao testamento, que muito provavelmente você tenha dúvidas e que ele, com a sua expertise, vai poder então sanar, vai poder esclarecer aqui para nós. Doutor Maurílio, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Obrigado. Direito e Justiça. Agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sei que o seu tempo também aí é bem apertado. Todos nós, né? Né? Hoje é corrido. Corrido, mas está aqui hoje conosco, aceitou esse convite do programa, né, para poder então vir aqui e compartilhar conosco as experiências de vida, as experiências profissionais dele. E nesse sentido, eu vou falar um pouquinho do Dr. Maurílio para que você que está aí e que nos acompanha semanalmente saiba que o Dr. Maurílio, ele é conselheiro do Cresce, é corretor de imóveis também, claro, né? Sócio administrador da Âncora Assessoria Imobiliária, é especialista em avaliação de imóveis, web designer também, piloto privado de avião e também habilitação técnica e comercial. E claro, como eu falei para vocês, advogado aqui. E além disso, o Dr. Maurílio, ele é diretor de desenvolvimento da ABRAME, que é a Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores. Dr. Maurílio, que currículo, hein? Pois é, vamos transformar esse em dinheiro. Com certeza. Vamos trocar. Não. Maravilha, né? Eu acho que também a gente busca, né, doutora, sempre estudar e aprimorar, né? Sem medo também de romper com alguma coisa que a gente está estático, está estabilizado. Então a gente busca aprender, né? E eu acho que nisso que hoje está me trazendo aqui esse estudo direcionado exatamente para resolver uma dor da família brasileira, né? Que um dia ou outro vai acabar passando, que é o inventário, né? Que a gente vai tentar esmiuçar aqui como evitar. Isso, exatamente. E essa é a importância até aqui da presença do Dr. Maurílio, porque a família brasileira, mais dia menos dia, enfrenta esse evento que é a morte de algum ente, né, de algum familiar. E nesse sentido, nós temos que desmistificar algumas questões. Nós temos culturalmente, né, Dr. Maurílio, o inventário como sendo ali aquele mecanismo de resolução do problema, né, da divisão, da partilha dos bens daquele que nos deixou. Mas o Dr. Maurílio, por sua vez, veio aqui contar para nós, te esclarecer
no sentido de que não é só o inventário, e muito pelo contrário, né? Nós temos outros mecanismos que são tão importantes quanto e até melhores do que o inventário na solução desse problema, doutor Maurílio. Verdade. E o que seria então esse planejamento patrimonial, sucessório? Conta para nós. Então, o planejamento patrimonial, ele veio, né, coroar, digamos assim, para solucionar essa dor da família brasileira, que é inevitável, né? E realmente se acreditava, né, e muitas pessoas ainda acreditam, que a única solução é esperar acontecer para fazer o inventário, quer dizer, espera morrer para acontecer o inventário, que isso é a letra final, né, que é a sentença final. E não é, né, não é, porque a gente tem no nosso direito brasileiro instrumentos que, claro, já começa lá com o testamento, desde 1916, que a gente diz que é antiquado, a gente vai conversar um pouquinho à frente, a doação, né, e mais de forma moderna aí os seguros, né, e previdência privada, que também se prestam a fazer um planejamento sucessório, né, mas nem todos já com aquele enfoque de dizer assim, olha, não há necessidade de inventário, né? Então, para chegar a eu dizer isso, olha, planejamento sucessório, do jeito que nós estamos pregando, ele evita que aconteça o inventário, né? A gente deixa tudo arrumado, né? Então, este é muito moderno. Muito moderno para a família, classe média. No entanto, ele já data de 1976, né, com a entrada das leis das SAs, que já tinham esse cunho de beneficiar, né? É claro que quem tinha uma SA, né, é só os milionários, grandes fortunas, né, que tinham as SAs. Então, é evidente que só beneficiava um nicho muito pequenininho de pessoas milionárias, bilionárias, né, e que também eram assessoradas por uma banca de advogados que eventualmente iam para os Estados Unidos, para a Europa, para buscar esse know-how de planejamento sucessório com o fim de evitar disputas, e até mesmo porque o objetivo era, na transição empresarial, não deixar margem para que a empresa sucumbisse numa briga por inventário, né? Então isso acontece muito, e ainda hoje, né, nessa transição, se não deixa organizado uma empresa de porte médio aí, ela em 2 toques ela se acaba por uma disputa dentro do inventário da família, para que ver quem que assume, do jeito que assume, quem pega o patrimônio, porque às vezes aquele que está lá tocando, que a gente diz que é o operacional, que é o substituto na administração, ele passa a ter os mesmos direitos de alguém que de repente está nos Estados Unidos estudando, foi curtir a vida, virou músico às vezes, e não está naquela empresa, né, e que o irmão, né, ficou operacionalmente cuidando. É claro que esse cara que vem de lá e que tem os mesmos direitos aqui, às vezes ele só quer o dinheiro, ele não quer tocar o empreendimento. E só o fato dele sair, às vezes, destrói, né, todo aquele legado, né, da família, por conta de uma coisa mal planejada, né, que não foi prevista. Até porque, né, se a gente parar para pensar, por exemplo, no inventário, que é o comum, o corriqueiro, né, nem sempre, ou na grande maioria das vezes, você não consegue realizá-lo de forma extrajudicial, que é uma possibilidade, porque você teria que ter o consenso das partes, não ter menor, ou seja, não ter o litígio também, capacidade, né? E isso nem sempre é possível, né? Ainda mais quando se trata, né, quanto mais do volume, patrimônio. Quanto maior o volume, maior o problema, né? Nós temos aí, né, o exemplo do caso do Gugu, né, que mesmo com testamento, uma parte e tal, e a coisa não, né, tá enrolada até hoje, né? E vai mais algum tempo, né? Porque e não é só o dele, né? A gente tem o caso que também é público, né? Então a gente pode falar que é o caso do Marcos Paulo, né, o ator e diretor da Globo, que ficou acho que 10 anos, se não me engano, a família brigando com
com a segunda esposa, né? E daí chegaram num acordo depois de 10 anos, né? Que ela abriu mão de uma parte que ela disse, olha, eu vou morrer e não vou ver nada. Então, resolveu fazer um acordo lá depois de 10 anos, mas não resolveu. Quer dizer, a justiça não teve capacidade de resolver, né? E a gente não pode depender disso, né? Isso. A gente tem que ter, por isso, as leis das SAs lá, a preocupação do governo era realmente preservar as empresas, né? Que elas não caíssem nessa mesmice e tivessem. Então, por isso que eu digo que era um grupo fechado que era beneficiado. Quando que a gente começou a ver isso, né, com olhos para a classe média? Quando o Código Civil de 2002 trouxe para as limitadas como possibilidade subsidiária de usar a lei das SAs. Então, ali de 2002 para cá já começou, opa, dá para mexer, né, dá para usar a lei da SA a nosso favor nas limitadas. Porque, claro que um patrimônio relativamente pequeno comparado às SAs, o empresário olhava assim, não vale a pena, né, não vale a pena, tenho muito gasto para manter, né, então não vale a pena, eu deixo mesmo para o inventário, faço doação, né, e a gente viu que doação, né, que é um dos instrumentos hoje mais usado, né, quando se procura um escritório de advocacia, uma contabilidade, é o que eles mais direcionam as pessoas. Dizem, olha, resolve, né, faz uma doação em vida com usufrutos e tal. Isso até serve quando a pessoa está numa idade avançada e realmente ela quer se afastar de tudo, né, até serve. Mas quando a gente prega planejamento sucessório, a gente está imaginando a pessoa que tem um certo patrimônio a partir dos 25 anos, 24 anos. Né? A gente tem o caso recente, né, da Marília Mendonça. Faleceu com 26 anos e ela tinha 3 tipos de planejamento sucessório. Né? Tanto é que não se ouviu falar do inventário dela. Ninguém falou, né, porque já estava tudo determinado. Já, né? A partir do então, toda pessoa que tem... Então, imagina que a pessoa com 30 anos, 40 anos, vai fazer uma doação para os filhos, às vezes, menores, tem a idade, às vezes nascituros, e pensando que se eu morrer, eles vai tocar. Quer dizer, fica complicado. Né? Porque a partir do momento que a gente falou, envolve patrimônio, a gente não sabe como é que... mas tem gente que fala, meus filhos fui eu que eduquei, eu sei, né, que eles vão se comportar. Mas tem um ingrediente a mais que são os esposas que passam a ingerir, né, tanto no patrimônio, às vezes na cabeça das pessoas, né? Nossos filhos... Os famosos agregados, né? Os nossos filhos mudam, né? Eu tenho caso em família que, né, houve bem assim um distanciamento a ponto de não falar com os pais, né? Por conta do cônjuge. Então, isso é normal, né? Em todas as famílias, né? Então é normal. Então a gente fala que genros e noras são aquelas pessoas iluminadas que entram nas nossas vidas e eles não querem o bem deles próprios, eles querem o bem do esposo e dos filhos deles. Né? Então eles não estão defendendo eles, estão defendendo o esposo, a esposa. E a gente diz, né, claro que por conta disso eles podem ingerir, né, um patrimônio, às vezes, que o pai doou para o filho e ele fica com usufruto, tá certo, mas imagine que tenha lá uma empresa também, né, um patrimônio, e havendo a falta do pai, o filho acaba assumindo essa parte e vai ter também a companhia, né, do esposo, da esposa, no gerenciamento de uma coisa de família. Sim. Né? Então, isso, claro que tem a liberdade de se deixar. Né? Se eu conheço bem, quero deixar, sim, tudo bem. Agora, a maioria, 90% que a gente é procurado, diz que não. Né? Eu já falo, não, eu não quero, né? Eu quero que não comunique. Né? E no caso da doação, a gente sabe que tem esse entrave, né? Esse problema. Além do que, esse patrimônio fica engessado. Né? Então imagine tu engessar teu patrimônio com 40, 50 anos de idade. Né? Não dá. Então por isso que a gente diz que até admite como solução quando está lá. Né? A pessoa diz, olha, eu já estou aposentado, eu não quero mexer mais mesmo. Não quero me incomodar mais. Já vou deixar para os filhos. Né? Então já faz a doação, fica com os usufrutos, já sabe que talvez, apesar de que a gente fala que, né,
ele pode mudar de ideia dali a 5 anos, como é que ele vai fazer? Sim, exatamente. Daí não teria muita alternativa, Não né? tem como Porque voltar. tudo pode acontecer, E né? ele não tem como voltar atrás. Né? E por isso que a gente prega que não é, né? Esses instrumentos não são solução. A gente falou né, voltando aqui, que seguro também, né, não é, porque seguro ele serve para ajudar, ele é um complemento, ele pode fazer parte da cesta do planejamento, mas não pode ser o principal. Né? Não é um pode, acessório. Ele, não, né? ele é um ingrediente. Né? Assim como o PGBL, VGBL, Previdência Privada, que a pessoa queira fazer, é válido, mas não unicamente como um instrumento de sucessão. Né? Porque vai acabar que lá na frente dá problema do mesmo jeito na partilha, vai para o inventário, né? O VGBL não vai, mas o PGBL vai. Né? Então tudo isso tem que tomar cuidado e por isso tem que ser bem orientado. E eu falo que, né, que essa orientação não pode vir do agente financeiro, né? Gerente de banco e tal, porque ele tem metas e vai botar o produto que ele quer. Bom, o doutor fala isso, né, com experiência. Com certeza. Né? A gente passou lá 23 anos, né? E dos quais 10 anos em gerência, né? Em cargo gerencial. Até esqueci de comentar, o doutor Maurílio também foi justamente gerente, né, de banco por anos. Aí, então, né? a gente traz toda essa bagagem, doutora, né, tanto na área imobiliária, bancária, né, e de convívio, né, com famílias e que anos de palestras também, tanto na área bancária como na área imobiliária, que a gente traz, soma tudo esses ingredientes. A gente sabe que a família, quando nos procura, a gente diz, olha, o teu caso, né, é especialíssimo, ou seja, ele é personalíssimo. A gente vai apresentar o planejamento patrimonial, ele deve ser para aquela pessoa. Isso. Então, hoje a gente faz uma arquitetura, né, um projeto para aquela personalíssima e dizendo, olha, né, no teu caso, dá para fazer desse jeito. Né? Não é apenas um CNPJ. Porque tem casos que a gente diz, olha, a gente vai criar um sistema de planejamento sucessório. E nesse sistema, pode ter, às vezes, dependendo da situação, se a pessoa tem uma frota de veículos, se ela tem imóveis, se ela tem imóveis em locação, se ela tem imóveis só para investimentos, sem locação. Quer dizer, isso nem tudo cabe no mesmo CNPJ. Né? Exatamente, até pela tributação, né? Você vai ter que calcular tudo isso também, né? Tudo, às vezes é tudo separado, né? Então não dá para juntar e fazer um bolo e fazer uma receita e dizer, olha, planejamento sucessório é isso. Não dá, né? Porque ele passa por todas essas análises. E com 2 objetivos. Um dos grandes objetivos que eu falo que inclusive, né, que a gente tem que agradecer muito, é a Lei da Liberdade Econômica, né, de 2019, que ela veio assim ajudar muito o empresário, ajuda muito quem quer empreender, né, porque ela tirou aquele ranço de que o judiciário dava para a empresa e dizia assim, não, toda empresa tem muito dinheiro, né? Tem que pagar. Né? E isso tirou essa ingerência, né, do judiciário. Hoje o judiciário só pode, né, interferir, né, numa relação entre 2 empresas se for muito absurda. Né? Inclusive a lei permite que eu contrate, né, 2 empresas se contratem, coisa mesmo fora da lei. Né, que se os 2 concordaram, se não for ato ilícito, está perfeito. O judiciário não pode interferir. Né, coisa que antigamente as pessoas faziam um contrato, as empresas faziam um contrato, e de repente, a primeira trovoada que dava, o cara deu uma trovoada, eu quero romper o contrato. Não é assim. Segurança, né? Não tinha segurança jurídica nenhuma. Né? Então, todo mundo ia para o judiciário. Né? Muitas pessoas contratavam para judicializar. Né? Olha o absurdo. Né? Contratar só para judicializar, para ter um ganho em cima de uma decisão judicial. Isso a Lei da Liberdade Econômica ela veio dizer não. Né? Ela permite que a pessoa jurídica, né, ela busque segregação de risco.
que ela consiga alocar seus recursos onde tenha menos risco, que ela manipule do jeito que ela quiser, com o objetivo de proteger o seu patrimônio. Né? E isso está lá escrito. Sim. Né? Então não pode agora o juiz, né, alguém sei lá e dizer, não, olha, não pode fazer isso. Né? Hoje a gente está bem... A liberdade de contratar tem que ser preservada. Exato. Né? Vamos voltar na pacta sustervanda com toda a força. Né? Não pode ser rompido ao bel prazer de mudou lá em Brasília, agora tem que mudar aqui. Não. Né? O mundo empresarial tem que se distanciar né, da política. Ele tem que ser tem que ter autonomia. E tem que crescer pensando nos seus planejamentos de longo prazo. Não pode. Então por isso que a gente fala que a lei da liberdade econômica ela veio trazer isso, né? Eu monto a empresa para fazer o que eu quero, né? Inclusive para proteger meu patrimônio. Então eu colocando o patrimônio dentro da empresa e fazendo planejamento sucessório, no primeiro momento eu estou protegendo meu patrimônio. Sim. Porque se eu quiser empreender numa atividade, às vezes, que é mais arriscada, muitos empresários dizem, não, eu não vou montar uma empresa naquele ramo, até gosto, porque eu corro o risco de perder o que eu já conquistei. E a lei da liberdade econômica diz, não, o que você arriscar lá, naquela empresa, vai perder o que tem lá. Não vai avançar no patrimônio seu aqui. Sim. Né? E isso que veio nos garantir, hoje, quando a gente faz planejamento sucessório, é dizer, olha, o que você tem até hoje está protegido. Isso. Você quer arriscar em empreender novamente, você vai perder o que você investir lá. Né? Mas o que tem aqui está preservado, você pode seguir em frente. Segunda coisa, então eu protejo dos reveses dos doadores, do pai e da mãe que doaram, né? Protejo dos donatários, por exemplo, os filhos forem empreender e também levarem um chabu, como se diz, levar lá um problema, esse bem está protegido porque é deles em tese, né? Não é deles efetivamente. Sim. Né? Então está protegido e eu consigo ainda fazer o planejamento sucessório. Ou seja, se eu tenho aquele filho que está à frente dos negócios e é o gerente, é o cara que está conduzindo, eu posso dizer, não, quem vai administrar é ele. Sim, eu posso deixar isso pronto. E todo mundo vai assinar e sendo responsabilizados. Então vai ser respeitado, porque hoje o acordo de sócios, né, além das cláusulas de contrato social, eu consigo fazer um acordo de sócios que eu posso, como eu falei, posso mudar a qualquer momento. Isso. Aquele filho não é mais, né, o líder, entrou outro, eu posso mudar para aquele. Né? Assim como eu posso deixar os bens, olha, tem casa na praia, tem uma fazenda, aquele que curte a praia e outro que cuida da fazenda, eu posso deixar a fazenda para aquele que cuida da fazenda. Então eu posso deixar isso tudo determinado. Por isso a gente prega muito que o planejamento patrimonial e sucessório, ele destrona qualquer outro tipo de instrumento, né? Porque como já está tudo feito, eu posso disparar o gatilho na morte do primeiro ou do segundo, ou né, a hora que morrer os dois. Inclusive evitando uma partilha antecipada. Quer dizer, você evita inúmeros gastos e, mais do que isso, evita problemas no futuro. Né? Essas discussões que se prolongam por anos a fio, que a gente sabe intermináveis, e você consegue aí também trazer essa segurança para essas pessoas que estão envolvidas nessa situação toda, né? Bem isso. Então esse desgaste todo que a gente vê nos inventários aí acaba caindo por terra diante desse planejamento sucessório que aqui o Dr. Maurílio tratou tão bem conosco. Dr. Maurílio, eu gostaria de falar com o doutor sobre isso, né, por muito tempo ainda, né? Não, tem assunto aqui que não acaba mais. Mas como o nosso tempo também é limitado aqui, eu só posso, nesse momento, lhe agradecer por ter estado conosco aqui no Direito e Justiça, eu né? Que agradeço. Por tudo que trouxe para nós, para o nosso público, que tenho certeza aí orientou e também esclareceu, possibilitou aí até essas escolhas futuras em relação ao que fazer diante do patrimônio. Eu me despeço, né, agradecendo ao nosso público e mais uma vez ao doutor e esperando que o doutor volte aqui para falar conosco sobre tantos outros assuntos que o doutor domina tão bem aí. Voltaremos, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu? Agradeço, querido público, e espero revê-los aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!